Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Xandão e hoje vou colocar aqui para vocês alguns conceitos sobre matrizes. Nós vamos falar sobre o conceito de matrizes, algumas operações com as matrizes e também a inversa de uma matriz. Bom, o conceito de matrizes é quando você tem um quadro numérico que está representado de forma a parecer-se com uma tabela, né? As matrizes normalmente são nomeadas por letras latinas maiúsculas, as letras do nosso alfabeto, e os seus elementos são dispostos de forma organizada, ordenada, entre parênteses ou entre colchetes, denotando a nossa matriz por A, que é uma letra usual do nosso alfabeto. Ela pode, portanto, ser representada assim. Observe, isso aqui é uma tabela que contém números organizados em linhas e colunas, né? E ela recebe um nome que é a letra. Então essa daqui a gente chama de matriz A. Aqui nós temos a mesma matriz, só que ela está representada entre colchetes, porque ela pode tanto representar-se entre parênteses como entre colchetes. Então, a matriz ela vai receber uma especificação de acordo com o número de linhas. Vou escrever aqui para nós: número de linhas versus número de colunas que ela possui. Então, essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 4 colunas. Então, a gente diz que ela é uma matriz do tipo 2 por 4. Ou ainda, como ela tem um nome, a gente escreve matriz A 2 por 4. O que significa isso? Que ela tem 2 linhas e 4 colunas. Eu posso ter matrizes de diversos tipos. Eu posso ter matrizes com 3 linhas, 5 colunas, 2 linhas e 1 coluna, 4 linhas e 3 colunas. Enfim, no lugar da linha e da coluna, a gente pode colocar qualquer número, exceto zero e exceto números negativos. Então eu posso ter matrizes de todas as formas, de todos os jeitos. Bom, aqui ao lado nós temos uma matriz que a gente chama de matriz genérica. O que é uma matriz genérica? É uma matriz que está representada sem que a gente saiba quem são os números que estão dentro dela. Nessas matrizes que eu dei de exemplo, os números são todos conhecidos, né? Então, por exemplo, o número 3,5, vou sublinhar não, circular. Vou circular aqui, ó. O número 3,5, ele é um número que está, vou escrever por enquanto, ó, na primeira linha e na primeira coluna. Repare aqui que eu tenho 2 linhas, então essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2. E aqui eu tenho as colunas, coluna 1, coluna 2, ó, essa aqui é a coluna 3 e essa é a coluna 4. Então, por exemplo, o número 16,4. 16,4. Qual é a posição dele? Ele está na linha 2 e está na coluna 3, né? Então a gente normalmente dá um nome para esse elemento, que é a letra minúscula que representa a matriz. Como essa matriz é uma matriz A letra minúscula dela vai ser A minúsculo, claro, e esse elemento é o elemento A23, porque ele está na segunda linha, terceira coluna. O elemento 3,5 aqui, ó, é o elemento A11, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Vamos pegar um outro elemento aqui, por exemplo, o elemento 41,3, ó. Esse elemento aqui, ó, 41,3. O 41,3, ele é o elemento A11,
4. Por quê? Porque ele está na primeira linha e na quarta coluna. E aí nós vamos entender melhor então a matriz genérica. Olha só, repare que na matriz genérica nós não temos aqui o valor do elemento, né? Eu não sei quem são os elementos, mas eu sei em que linha e que colunas estão. Então, por exemplo, ó, esse elemento aqui, ó, é o elemento 2, 3, porque ele está na segunda linha, linha 2, e na terceira coluna, coluna 3. Olha aí, esse elemento, né? Então, como aqui eu tenho uma matriz genérica, é uma matriz M por N, quer dizer que a quantidade de linhas é M e a quantidade de colunas é N, quer dizer um número qualquer, né? Então aqui ó, a gente tem linha 1, linha 2, linha 3, né? Teria aqui a linha 4, repare que tem uma reticências aqui, né? E a última linha é a linha M. Por quê? Justamente o número que está aqui, né? E as colunas? Coluna é a mesma coisa. Aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aqui, ó, reticências, né? Coluna 4, 5 e tal. E aqui é a coluna N. De modo que o último elemento aqui é o elemento AMN. Por quê? Porque ele está na última linha, que é a M, e na última coluna, que é a N. Né? Se o M for 3 e o N por 2, então a minha matriz é 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Bom, algumas matrizes são especiais, né? O que é uma matriz especial? Olha só, a matriz linha, ela é uma matriz que só tem uma linha. Então, por exemplo, vou escrever aqui uma matriz B, ó, entre colchetes, 3, 7, 8, menos 1. Olha só, eu tenho então que essa matriz é uma matriz, atenção, 1 por 4. Repare que ela só tem, desculpa, aqui tem que pôr um xzinho, porque não é elemento, né? É a matriz. Isso, 1 por 4. Então, repare, ela tem uma linha só, por isso aqui é 1, e ela tem 4 colunas, por isso aqui é 4. Então, ela é uma matriz do tipo linha. E o que é uma matriz do tipo coluna? É o mesmo raciocínio, só que ela é uma matriz, agora eu vou fazer entre parênteses, que está nessa posição aqui, ó. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1. Repare que ela tem só uma coluna, por isso que ela é chamada de matriz coluna. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, a matriz C 3 por 3, que eu vou representar aqui agora, olha só. Os números que eu estou colocando são números aleatórios, tá? Eu escolho qualquer número e escrevo, porque eu estou só dando exemplos. Então, essa matriz é uma matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Toda vez que o número de linhas e de colunas for igual, a matriz é chamada de matriz quadrada. Marca essa matriz que ela é importante. Então, a quadrada, né, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 4 por 4 e assim por diante. O que é uma matriz transposta? Matriz transposta é quando eu tenho uma matriz que foi dada, por exemplo, vou colocar aqui uma matriz qualquer, matriz A, 2, 1, 3, 0, menos 4 e 7. Que tipo de matriz é essa? Ela é uma matriz 3 por 2. Agora, o que é transposta? Transposta a gente denota, né? A gente representa usando a mesma letra da matriz e elevado a um tzinho. Por quê? Essa matriz que eu vou escrever agora é a transposta dessa. Em matriz transposta é muito simples. Você inverte as linhas e as colunas. O que era, vou apagar aqui, o que era linha se torna coluna. Então, aqui eu tenho 3 por 2, então essa vai ser 2 por 3, inverte. Então, a linha 2, 1 vira coluna 2, 1.
a linha 30 vira coluna 30. E a linha menos 47 vira coluna menos 47. Repare que são os mesmos elementos, mas eles estão invertidos, né? Então, por exemplo, se eu pegar o elemento 3 aqui, ó, dá uma olhada nesse elemento 3 aqui. Nessa matriz, ele é o elemento 2, 1, porque ele está na segunda linha e na primeira coluna. Já se eu pegar o mesmo elemento aqui, ele é o elemento 1, 2, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Repare que inverteu, ó, 2, 1, 1, 2. Então isso é matriz transposta. E o que é matriz identidade? Matriz identidade é sempre uma matriz quadrada, atenção, em que a diagonal principal dela, o que é a diagonal principal da matriz quadrada? Diagonal principal da matriz quadrada, vou usar essa quadrada aqui, ó, de exemplo. São esses elementos que estão aqui, ó. Repare que o 7 é o elemento C11. O 2 é o elemento C22. E o 1 é o elemento C33. Percebeu que o número da linha e da coluna é igual? Ó? Então esses elementos é o que a gente chama de diagonal principal da matriz quadrada. Somente a matriz quadrada tem diagonal principal, as outras não têm. Então aqui, quando eu tenho uma matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, só que os elementos da diagonal principal são todos 1 e o restante é tudo 0. Então essa daqui é uma matriz identidade de ordem 2. Por quê? Ela é quadrada, 2 por 2. Diagonal principal é tudo 1 e os elementos que sobraram são 0. Quem é a matriz identidade? 3 por 3. Não precisa colocar duas vezes, porque se ela é identidade, eu já sei que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ela é assim, ó. A diagonal principal é tudo 1. E a diagonal e os demais elementos é tudo 0. Olha aí. Essa é a matriz identidade 3. Eu posso ter identidade 4, 5 e assim por diante. Bom, agora nós vamos falar das operações elementares com matrizes, né? Que é muito tranquilo, muito fácil, né? Vocês vão perceber que é muito tranquilo de efetuar uma operação com uma matriz. Vamos ver? Bom, então aqui eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Então você repare que a matriz A, ela é 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B também é 3 por 2. E aí começa a aparecer aqui uns conceitos para nós. Só dá para somar ou subtrair matrizes se elas tiverem mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, o que a gente chama de ordem, né? Elas têm a mesma ordem. Então, 3 por 2 com 3 por 2 dá para somar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a matriz A mais a matriz B, o que eu faço? Matriz A, 5, 2, menos 3, menos 1, 4 e 2. E a matriz B? Vou somar com a matriz B. 1, 0, menos 1, 3, 7, menos 4. É como você está pensando. Basta somar elemento com elemento. Então, ó, o 5 vou somar com 1, dá 6. O menos 1 com o 0, dá menos 1. O 2 com o menos 1, dá 1. O 4 com o 3, dá 7. O menos 3 com o 7, dá 4. O 2 com o menos 4, dá menos 2. Pronto, somei as duas matrizes. E para subtrair, professor? A menos B. Para subtrair, eu vou só tomar o cuidado que é uma subtração, né? Eu não vou somar os valores. Menos 1, 4, 2. Menos 1, 0, menos 1, 3, 7, menos 4. Mas aqui você tem que ficar atento
com os sinais. Então, ó, não esquece que é uma subtração, ó, o sinal de menos aqui, ó. Subtração. Então, vamos lá. 5 menos 1, 4. Menos 1, menos 0, menos 1. 2, menos 1, menos dá mais, então 2 mais 1, 3. 4, menos 3, 1. Menos 3, menos 7, menos 10. 2, menos 4, vai ficar mais, então vai dar 2 mais 4, 6. Olha só. Mas uma coisa vocês não podem se esquecer. Só dá para eu somar quando as matrizes têm mesma ordem. Não dá para eu somar uma matriz 2 por 3 com uma matriz 4 por 2. Por quê? Não tem os mesmos elementos, você não vai conseguir fazer lá a soma. Bom, e multiplicação de um número por uma matriz? Também é tranquilo, né? Olha aqui eu tenho a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, né? E aqui eu tenho que fazer 3 vezes a matriz A, ó. Então eu vou fazer 3 vezes a matriz A. Vou repetir a matriz aqui. É muito fácil, é só pegar o número e multiplicar por cada elemento. Então, 3 vezes 6, 18. 3 vezes menos 5, menos 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, observe que a gente multiplica esse número por todos os elementos da matriz. E aqui, neste caso, não existe problema se a matriz é de ordem tal ou não é. Por quê? Porque quando eu vou multiplicar um número pela matriz, eu multiplico ele por todos os elementos. Então, se essa matriz for 3 por 3, 5 por 2, 4 por 7, não importa. Eu vou multiplicar o elemento o número por todos os elementos da matriz. Adiante. Olha aqui uma questão interessante. Dadas as matrizes A, 4, menos 6, 5 e 2, e a matriz B, menos 1, 5, 4 e menos 3, calcular a matriz aí, um resultado de uma conta grandona, né? Olha só, eu escrevi aqui no alto, ó, 3 vezes A, menos 2 vezes B, mais identidade 2, a matriz identidade, a gente já aprendeu, então vamos lá. Ó, bom, a matriz A, vou escrevê-la aqui, ó, 4, 5, menos 6 e 2. Você repare lá no cálculo, lá em cima, ó, que eu estou multiplicando a matriz A por 3. Então eu vou pegar aqui e vou fazer 3 vezes a matriz A. O que vai dar? Vamos ver? 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 6, menos 18. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Pronto. Agora repara a próxima etapa. Menos 2 vezes B. Eu vou fazer aqui. Menos 2 vezes a matriz B. Quem é a matriz B? Está bem ali no exercício. Ó. Menos 1, 5, 4 e menos 3. Então, se eu multiplicar o menos 2, é só aplicar aqui aquele procedimento que eu falei no slide anterior. Menos 2 vezes menos 1, jogo sinal, a mais 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes 4, menos 8. E menos 2 vezes menos 3, dá 6 positivo. Então, vamos colocar aqui em cima. Ó. 3 vezes A, o que que deu? Eu já sei o que deu, vou colocar aqui. 12 menos 8, 15, 6. Menos 2 vezes B, o que que deu? Vou colocar aqui. Ó, 2, 8, menos 10, 6. Fechou. Aí aqui é mais. Professor, mas lá em cima está menos. Por que o senhor pôs mais? Porque na hora que eu multipliquei, eu já usei o sinal. Então aqui ficou mais. Mais, atenção, a identidade. Que identidade é essa? Identidade 2 por 2. Identidade diagonal principal é tudo 1.
e os demais elementos são todos zero. Agora eu somo as três, né? Então, somar, a gente sabe. Só dá para somar se elas tiverem mesma ordem. Essa é 2 por 2, essa é 2 por 2 e essa também é 2 por 2. Então dá para somar. Então vamos lá. 12 com 2, 14. Mais 1, 15. Menos 8 com menos 10 dá menos 18. Com 0, menos 18. 15 com 8, 23. Com 0, 23. 6 com 6, 12. Com 1, 13. Muito bom. Então vamos conferir, né? 12, 14 mais 1, 15. Menos 8, menos 10 dá menos 18, com 0, menos 18. 15 com 8, 23. 0, 23. 6 e 6, 12 mais 1, 13. Então, o resultado dessa conta aqui dá essa matriz que está aqui. E a gente fez parte a parte. Perfeito? Muito bom. Agora nós vamos falar de multiplicação de matrizes. Vou multiplicar uma matriz por outra. Então, imagina que eu tenho aqui uma matriz A do tipo M por N, genérica. E eu quero multiplicar por uma matriz B do tipo P por Q. Lembrando que M, N, P e Q são números naturais diferentes de zero. Muito bom. E aí, para eu multiplicar as duas matrizes, o resultado vai ser uma outra matriz, que eu vou chamar de C. Só que tem que acontecer uma mágica aqui, ó. Qual é? O número de colunas da matriz da esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz da direita. Ou seja, esse N tem que ser igual a esse P. E a matriz que vai ser o resultado vai ter o número de linhas da matriz da esquerda e o número de colunas da matriz da direita. Então, um exemplo aqui. Ó, eu vou multiplicar uma matriz A 2 por 3 por uma matriz B 2 por 3 também. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ó, é diferente. Então, não é possível essa multiplicação. Um outro exemplo. Tem uma matriz A, 2 por 3. Vou multiplicar por uma matriz B, 3 por 5. O número de colunas da matriz da esquerda é igual ao número de linhas da matriz da direita. Ok. Então, eu vou ter um resultado. E essa matriz que é o resultado vai ter o número de linhas da matriz da esquerda e o número de colunas da matriz da direita. Vai ser 2 por 5. Isso é para a gente entender quando é que é... Opa, atenção. É para a gente entender quando é que é possível fazer ou quando não é possível. Nesse caso vai ser possível. Vamos ver um exemplo que está aqui ao lado. Olha só. Eu tenho uma matriz A, que é a matriz que tem 2, menos 1, 3, 4, menos 2 e 5, e a matriz B, que tem o menos 4, 1, 0 e 3. E eu quero calcular matriz A vezes matriz B. Então vamos ver. Primeiro, a matriz A, ela é de que tipo? Ela é 3 por 2. E eu quero multiplicar pela matriz B. Ela é de que tipo? 2 por 2. Muito bom. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da matriz da direita? Sim, então ok. Bom, quer dizer que vai ser possível, vai dar um resultado, eu vou chamar de C. Que tipo de matriz é essa? Ela tem o número de linhas da primeira, 3, e o número de colunas da segunda, 2. Então,
Quando eu multiplicar essas duas matrizes, vai ter que dar uma matriz 3 por 2. Vamos lá. A matriz A, eu vou escrevê-la aqui. 2 menos 1, 3, 4, menos 2 e 5. Multiplicado pela matriz B. Vou escrevê-la aqui. Menos 4, 1, 0 e 3. Bom, nós sabemos que o resultado vai ser uma matriz 3 por 2, mas eu ainda não sei quem são os números. Então eu vou indicá-los, olha só, de forma genérica. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Por que eu estou indicando com a letra C? Porque lá no começo, aqui em cima, eu chamei de C. Se você tivesse chamado de R, de resultado, né? Se você tivesse chamado de qualquer outra letra, você ia usar a outra letra. Eu estou usando C por causa do C que eu já coloquei no começo. Então vamos ver aqui. Esse primeiro elemento, qual que é a posição dele? 1, 1. Esse outro elemento é 1, 2. Por que, professor? Primeira linha, primeira coluna. E esse aqui, primeira linha, segunda coluna. Vamos colocar os demais. O próximo é 2, 1. O próximo é 2, 2. O próximo é 3, 1. E o último é 3, 2. Repare que essa é a última linha, a terceira linha. Por isso que é 3 aqui e aqui. E aqui é a primeira coluna, por isso que é 1. E aqui é a segunda coluna, por isso que é 2. Bom, mas eu tenho que calcular esses números. Então vamos escrever aqui. Como é que eu calculo C11? Muito bom. Então, esses númerozinhos que estão aqui do lado, eles são muito importantes para mim. Por quê? Atenção. Eu vou pegar a primeira linha com primeira coluna. É 1, 1. Primeira linha da primeira matriz. 2 e menos 1. E primeira coluna da segunda matriz. Coluna. Menos 4 e 0. Lembra? Eu tenho que pegar as linhas da primeira com as colunas da segunda. Então, primeira linha com primeira coluna. E aí eu vou multiplicar. Vou multiplicar o 2 pelo menos 4. Olha aqui, ó, vou indicar para vocês, ó, o 2 pelo menos 4 mais o menos 1 pelo 0. Menos 1, eu estou colocando parênteses por causa do sinal. Vezes 0. Bom, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 1 vezes 0 dá 0, então o resultado aqui é menos 8. Então esse é o primeiro elemento. Vamos achar o outro. C12. Como é que eu faço? É só olhar esses numerozinhos que estão aqui, ó. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha da primeira matriz com... primeira linha da primeira matriz com segunda linha da segunda matriz. Por quê? 1, 2. Primeira, segunda. E aí eu multiplico. Então vai ficar, ó, 2 vezes 1 mais o menos 1 vezes 3. De novo, gente, 2 vezes 1 e o menos 1 vezes 3. Está aqui. Vamos calcular. 2 vezes 1 é 2. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Isso vai dar menos 1 no final. Está calculado o próximo. Vamos para a linha de baixo. C21. Então vamos lá, ó. 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Vamos marcar aqui. Segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes menos 4 mais 4 vezes 0. Bom, 3 vezes menos 4 é menos 12 e o 0, né, vezes 4 dá 0 mesmo. Então, ó, segunda linha com primeira coluna. 3 vezes menos 4, 4 vezes 0, está aqui. Então, já calculei o elemento 2, 1. Metade já foi. Agora o 2, 2. C2, 2. Como é que fica? Vamos ver. Segunda linha com segunda coluna. Segunda linha,
com segunda coluna. Então, 3, 1, 4, 3. Vamos escrever aqui. 3 vezes 1 mais 4 vezes 3, que dá 3 mais 12, que é 15. Pronto. Calculei o elemento 2, 2. Agora eu vou calcular o elemento 3, 1, que é esse aqui, ó. 3, 1, terceira linha, primeira coluna. O movimento é esse. Terceira linha, primeira coluna. Então vai ficar assim, menos 2 vezes menos 4, que é, ó, menos 2 vezes menos 4, e 5 vezes 0, mais 5 vezes 0. O começo é um pouco confuso, mas a gente se acostuma, vocês têm que exercitar. Então, ó, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. E 5 vezes 0 é 0, então fica só o 8. Calculamos o 3, 1. Quem falta? Falta o elemento 3, 2. Quem é o elemento 3, 2? Terceira linha com segunda coluna. Então, eu farei menos 2 com 1 vezes 1, mais 5 vezes 3. Conferindo, olha lá, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Menos 2 vezes 1, 5 vezes 3. Agora é só calcular aqui. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 3 vezes 5 dá 15. E isso vai dar 13. Pronto, calculei o último elemento. Ou seja, agora eu já consigo escrever essa matriz usando os seus valores. Quem é o C1? Nós calculamos lá na primeira linha, ó, menos 8. Quem é o C12? Nós calculamos, é menos 1. Quem é o C21? Nós calculamos, é menos 12. E quem é o C22? Nós calculamos, é o 15. Quem é o C31? Calculamos, é o 8. E quem é o C32? Nós calculamos, o último número é 13. Isto significa o quê? Atenção, que essa matriz 2, 3, menos 2, menos 1, 4 e 5, multiplicada pela matriz menos 4, 1, 0 e 3, dá essa matriz aqui. Então, nós resolvemos a multiplicação que foi solicitada aqui. Calcular A vezes B. Está aqui a matriz A vezes a matriz B. Lembre-se que para calcular temos que ter essa condição aqui. Tá certo? Está tudo explicadinho. Vocês podem revisar o vídeo depois, ver com calma, pegar este mesmo exercício e tentar fazê-lo novamente. Adiante. O que é matriz inversa? Bom, vamos escrever aqui. Se eu tiver uma matriz e multiplicar por uma outra e encontrar uma identidade, isso significa que essas duas matrizes são inversas uma da outra. Ou seja, se existe uma matriz que multiplicada por outra matriz dá a identidade, então é porque essa matriz possui matriz inversa, né? Tem uma observação importante aqui embaixo, depois eu vou falar dela. Mas vamos ver aqui, olha só. Verificar se cada uma das matrizes a seguir é invertível. É isso mesmo, invertível, não é inversível, né? É invertível. Em caso afirmativo, obtenha a sua inversa. Como é que eu faço para saber se uma matriz é inversível? Ou melhor, invertível, desculpe. Eu vou calcular o determinante dessa matriz. Bom, o determinante tem um outro vídeo aqui no canal que está falando sobre ele. Recomendo que vocês olhem. Vou calcular aqui o determinante. 5 vezes 1, 5, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, então aqui eu vou fazer 5 menos 4 dá 1. O que acontece? Olha o que está escrito aqui embaixo. Se eu fizer o determinante de uma matriz e não der 0, e aqui não deu, quer dizer que a matriz possui inversa, ou seja, ela é invertível. Então, essa matriz A,
5 menos 4 menos 1 e 1, ela possui uma outra matriz inversa, vou chamar aqui de x, y, z, w, que quando eu multiplicar, vai dar a identidade 1, 0, 0, 1. Atenção, só que isso tem que valer nos dois lados, né? É A vezes inversa e inversa vezes A. No nosso caso, nós vamos testar só um lado, mas você pode testar os dois. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa multiplicação? Nós já vimos. Essa matriz é 2 por 2, essa matriz é 2 por 2, então esse valor é igual a esse, eu posso multiplicar. A matriz resultado vai ser 2 por 2, já está aqui, 2 por 2. Muito bom. Então, primeira linha vezes primeira coluna, 5 vezes x menos 4 vezes z. E isso tem que dar, já que é primeira linha vezes primeira coluna, tem que dar 1, que é esse elemento aqui. Bom, agora eu vou fazer segunda linha vezes primeira coluna, que é o A21. Menos 1 vezes x, menos x. 1 vezes z é z. E isso tem que dar o elemento 21. Quem é o elemento 21? É o 0. Agora eu vou fazer o outro elemento. O elemento 1, 2. Quem é o elemento 1, 2? Esse aqui, ó. Vamos lá, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar 5y menos 4w. E isso tem que dar 0, porque 0 é o elemento 1, 2. Depois o elemento 2, 2. Quem é o elemento 2, 2? Segunda linha com segunda coluna. Vai ficar menos y mais w igual a 1, porque o elemento 2, 2 é 1. Bom, se você reparar, nós montamos aqui dois sistemas lineares, né? Vou apagar aqui, para a gente não se confundir. Olha lá, tenho então dois sistemas lineares, esse sistema e esse sistema. E não se esqueça que eu tenho que achar o x, o y, o z e o w. Bom, nesse primeiro sistema aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda equação por 5. E aí a primeira continua igual, 5x menos 4z igual a 1. E a segunda vai ser multiplicada por 5. Menos 5x mais 5z igual a 0, porque 5 vezes 0 é 0. E aí eu posso somar que o 5x com menos 5x vai zerar, 5z menos 4z dá 1z, e aqui 1 mais 0 dá 1. Então já achei o valor do z. Bom, agora eu volto em qualquer uma das duas equações e acho o valor do x. Eu vou pegar essa aqui de baixo, ó. Menos x mais z, menos x mais z é igual a 0. No lugar do z eu vou colocar 1, então vai ficar menos x mais 1 igual a 0. Quer dizer que o x vale 1. Então já achei o x e achei o z. Agora a outra aqui, ó, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou multiplicar a segunda aqui por 5. Aí a primeira vai ficar igual 5y menos 4w igual a 0. E a segunda vai ficar menos 5y mais 5w igual a 5. Vou somar, o y vai sumir, né? 5w menos 4w dá 1w, 5 e 0 dá 5. Achei o w. Agora eu pego a outra equação lá, por exemplo, menos y mais w igual a 1. No lugar do w eu ponho 5. Menos y mais 5 igual a 1. E aí eu vou ter que o y vale 4. De acordo, turma? Então, com isso, eu achei x, y, z e w. Então, quem é a inversa da matriz A? Segundo o que a gente escreveu lá em cima, é a matriz x, y, z e w. Bom, x é 1, y é 4,
Z, cadê? É 1, conferindo, X é 1, Y é 4, Z é 1 e o W é 5. Perfeito. Pronto. Essa é a matriz inversa da matriz A. E aqui nós temos que fazer também a matriz B. Vamos primeiro verificar se ela é uma matriz invertível, ou seja, vou fazer o seu determinante, determinante da matriz B. 2, 3, 4, 6. 2 vezes 6, 12, menos 3 vezes 4, 12. Dá 0. O que significa isso? B não possui inversa. De acordo, turma? Muito bem. Então, claro que nós fizemos aqui de maneira rápida, direta, porém, como é um vídeo, você pode parar, voltar, refazer. Pode mandar questões aqui para o canal que a gente vai responder também, tá bom? Muito obrigado, abraço, até a próxima, pessoal.